Boa tarde, gente. Mais uma vez aí, Felipe, né? Trazendo questões de geografia para vocês, para mesmo em meio a essa quarentena a gente continuar se preparando. E aí, questões mais específicas da UERJ, beleza? Então, pega o seu material e vamos juntos fazendo essas questões para a gente continuar se preparando juntos. Show? Vamos lá. Primeira questão é baseada nessa história em quadrinhos. E aí a história em quadrinhos apresenta uma característica fundamental do modo de produção capitalista na atualidade e uma política estatal em curso em muitos países desenvolvidos. Essa característica e essa política estão indicadas em... Aí vamos lá, interpretação do quadrinho, meu Deus do céu. Vamos lá. Aqui é do Calvin, né? Ele está vendendo limonada R$3.000. Ok, limonada da Nike. E aí o outro personagem vai e pergunta, R$3.000 por um copo? Ele responde, isso mesmo, você quer um? Aí ele vai e retruca, né? Como você justifica cobrar R$3.000? E o Calvin responde, oferta e procura. E ele pergunta, onde está a procura? Não vejo nenhuma procura. E aí o Calvin responde, há muita procura. Ah é? Claro! Como único acionista dessa firma, eu procuro um lucro monstruoso para o meu investimento. E como presidente e diretor executivo dessa empresa, eu procuro um salário exorbitante. E aí o outro personagem pergunta, você está maluco, eu vou embora para casa, buscar outra bebida. Aí ele responde, claro, me deixe sem emprego, são pessoas como você que arruinam a economia. E aí ele fica lá vendendo limonadas de R$3.000, ninguém vende, e aí chega na mãe dele, preciso ser subsidiado. Vamos lá. Algumas coisas que a gente precisa destacar nessa questão. Péssima interpretação de Calvin Haroldo da minha parte. Algumas coisas que a gente precisa destacar nessa questão. A gente está falando de características do modo de produção, né? Capitalismo. E aí ele está falando sobre, além disso, sobre uma política estatal que está funcionando em vários países. Essa característica e essa política estão indicadas em qual opção? Guarda isso aqui. Esse último quadrinho é o que fecha o entendimento. Preciso ser subsidiado. O que é ser subsidiado? Olha para a questão que você vai entender. E aí vem as opções. Liberdade de comércio, ações afirmativas para grupos sociais, sociedade de classe, sistema de garantias trabalhistas para a mão de obra sindicalizada, economia de mercado, programas de apoio aos setores econômicos pouco competitivos, trabalho assalariado, e campanhas de estímulo à responsabilidade social do empresariado. Vamos lá. A gente está falando sobre uma característica do modo de produção capitalista e uma política governamental que está sendo aplicada nessa época. O nosso gabarito, a nossa resposta correta nessa questão vai ser economia de mercado e programas de apoio aos setores econômicos pouco competitivos. O que vai funcionar esse apoio a setores econômicos pouco competitivos? É o subsídio do governo. Ou seja, o governo, nesse período da produção econômica capitalista, o governo ele vai interferir em algumas questões da produção que não tem grande rentabilidade ou que não trazem retorno como esperado. Então, a gente vai ter como a principal característica desse período a economia de mercado. Né? O que é economia de mercado? É a questão que os economistas sempre levantam de que o mercado, a economia, eles não precisam de uma grande intervenção do governo, que o mercado se autorregula, todas aquelas coisas que a gente já viu na internet em algum momento, a mão invisível do mercado, que tudo regula e que tudo governa nas relações comerciais. Né? Essa daqui é a característica. E aí, ao mesmo tempo, esse momento que a gente está tratando aqui, que é o neoliberalismo, ele tem também por quase que uma coisa que é contraditória, né? Ele tem por contradição ser um momento em que a economia ela deve se autorregular, mas que os estados, os governos sempre vão estar se prontificando a colocar dinheiro para que as atividades econômicas não deixem de funcionar. A gente experimentou isso aí em alguns governos no Brasil e
Por algum período isso deu certo, mas esses tipos de medida, elas acabam não se sustentando a longo prazo, né? É uma das críticas que se faz ao modelo neoliberal, que a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente. Beleza? Próxima questão. As consequências do processo de globalização e da atual crise econômica dos Estados Unidos têm levado norte-americanos a procurar oportunidades de trabalho em outros países, como o Canadá. Na charge, a pergunta irônica do empresário expõe a seguinte contradição da atuação das empresas globais nos Estados Unidos. A gente está procurando uma contradição. Nessa questão, nessa afirmação que o empresário vai fazer. Mostrando para vocês o que está na nossa charge. Aqui a gente está lucros para o exterior, empregos para a Índia e fábricas para a China. Nesse quadrinho aqui a gente tem um cara de carro mudando para o Canadá. E aqui a gente tem os grandes empresários dizendo: vocês ainda dizem que são verdadeiros americanos, né? Trazendo um pouco daquela ideia de América para os americanos, de Show Manifesto e todas essas paradas que a gente já ouviu falar. Então, lembra bem desses fatores: lucro para o exterior, empregos para a Índia, fábricas para a China. E aí as pessoas mudando para o Canadá. Lembra desses fatores. E aqui a gente tem que encontrar na nossa questão uma contradição de tudo isso que a gente está vendo aqui. E aí qual vai ser a contradição? Criação de rede planetária de transporte e limite à exportação de capitais? Expansão de produção terceirizada e consumo dependente de empregabilidade? Prioridade de investimento no setor industrial de base e concentração financeira na Ásia? Política de ampliação dos benefícios trabalhistas e restrição da mobilidade espacial de imigrantes? Onde está a contradição nisso aqui, gente? A contradição vai se encontrar exatamente aqui na letra B. Expansão da produção terceirizada e consumo dependente de empregabilidade. Vamos lá, só voltando no quadro. Os empregos vão para a Índia, as fábricas vão para a China. Pensa no seguinte: se o emprego está indo embora, significa que a gente está tendo, por consequência, menos dinheiro circulando na economia interna desses países, né? Essa proposta de produção terceirizada, de enviar a produção de um país para outros países, como o caso da China, que é o caso mais clássico. Aliás, pega o seu celular agora e vê. Seu celular atrás dele deve estar escrito assim: Made in China. Independente se é aquele celular que a gente compra importado ou se é o celular da maçã. Ele pode estar escrito Made in China e provavelmente ele é Made in China. Não significa que ele é falso, mas que a produção dele foi terceirizada para fábricas chinesas. Aí pensa no seguinte: essa produção terceirizada gera empregos. Se a gente tem uma geração de empregos acontecendo em um outro país, significa que o dinheiro desses salários dos empregos gerados também está circulando no outro país, por mais que os lucros das empresas voltem para o país origem da empresa, né? Nesse contexto de multinacionais. Mas o dinheiro dos salários eles vão circular em outros lugares. E o consumo de qualquer coisa, ele vai estar diretamente dependente da questão do emprego. Olha aí, nesse momento de coronavírus, um dos riscos que a gente tem para a nossa economia, na questão do isolamento e dessas coisas todas, é a questão do emprego. Se o emprego está dando uma parada, está dando uma reduzida, o consumo também está reduzindo. Se o consumo está reduzindo, a economia do país não está girando. Então, o consumo está diretamente relacionado ao emprego. E a questão econômica interna geral de um país está relacionada ao consumo. Pensa no seguinte: quais foram as soluções que se criaram na crise de 29 para poder sair do buraco da crise? Gerar novas formas de consumo, fortalecer a questão trabalhista, para que haja consumo, para que a economia gire. Como que o Brasil enfrentou a crise de 2008? Entre várias outras coisas, aquecendo o mercado consumidor, aquecendo o mercado de crédito. Então, a questão do consumo, da economia interna dos países e o emprego, elas estão intimamente ligadas.
Se você manda a sua produção ser feita em outro lugar, você, por consequência, perde o emprego. E aí, a tendência que a gente tem nesses lugares onde o emprego está sendo perdido é que essas pessoas procurem outros lugares, vão para outros lugares em procura de emprego. Por isso, nessa questão, nosso gabarito, letra B. Show! Aqui a gente tem um gráfico, né, que ele indica projeção de investimentos estrangeiros diretos entre 2010 e 2012. Projeção de investimentos estrangeiros, ou seja, quanto é esperado para que seja investido em alguns países, né? Valor em bilhões de dólares. E aí, beleza. Esse primeiro país aqui é a China. Só vou deixar esse aqui em destaque. Esse outro país aqui, vou destacar mais um só para a gente ter uma comparação, é o Brasil. E vou escolher mais um aqui. Esse aqui é os Estados Unidos da América. Tá? Então, olha a comparação de projeção de investimentos em relação à China e Estados Unidos. Ou seja, se projetou colocar muito dinheiro na China durante esse período de 2010 e 2012. É o local onde mais se projetou colocar investimentos, aplicar dinheiro, né? Então, e aí, feito isso, você já sabe do que a gente está falando. É sobre a grande projeção de investimentos para a China, nesse gráfico. E aí vem a questão. Os investimentos estrangeiros diretos nos países incluem todo tipo de capital investido, à exceção daqueles para fins especulativos no setor financeiro. Sai bolsa de valores, questão de trade, essas questões que estão relacionadas a mercados financeiros, elas não entram nesse cálculo. No atual momento do capitalismo, a posição ocupada pelos países emergentes, indicados no gráfico, reflete principalmente a seguinte característica de suas economias: crescimento potencial do mercado consumidor, perspectiva de produção agrícola de produção, industrialização tardia baseada em energia limpa, ou desenvolvimento expressivo de bens de alta tecnologia. Beleza, a gente está falando sobre uma característica dos países emergentes. Ô Senhor, eu penso que eu aprendi a questão dos países, é uma característica dos países emergentes. A principal característica relacionada àquele gráfico que a gente vai ter nos países emergentes é, letra A, crescimento potencial do mercado consumidor. Eu vou usar só o exemplo da China, porque para mim já explica muito bem. A China tem a maior população do mundo. Então, pensa no seguinte, outros países aqui, que também estão dentro do contexto dos emergentes, como a Índia, que a gente tem aqui, como o próprio Brasil, né? Como a própria Rússia também, vão ser países que vão ter populações expressivas. Então, esse crescimento populacional desses países atrai o mercado financeiro em busca de novos mercados consumidores. Então, o investimento nesses países é para atingir essas parcelas da população mundial que podem vir a se tornar consumidores dos negócios, dos produtos e de toda uma gama de serviços que o mercado pode prestar. Então, os investimentos nesses países, eles estão focando exatamente essa questão do mercado consumidor. A única que você poderia confundir um pouquinho aqui é a questão da industrialização tardia baseada em energia limpa. Só que pensa no seguinte, Brasil, como exemplo de país emergente em industrialização tardia, busca energia limpa nas suas produções? Não. A gente até tem produção de energia limpa, mas essa não é a principal base da industrialização brasileira. Então, energia limpa não tem nada a ver com isso, né? Por isso que o nosso gabarito fecha na letra A mesmo, ok? Show! Vamos lá. Essa questão aqui eu gostei bastante. Ela vai mostrar como era o cenário financeiro brasileiro antes
da junção do Itaú com o Unibanco e depois da junção do Itaú com o Unibanco, beleza? Nesse período aqui a gente vai ter o Unibanco próximo aí dos 175 bilhões de reais em ativos, né? Que relaciona o valor do banco, os investimentos do banco, e o Itaú aí entre os acima de 325 bilhões de reais em caixa em ativos, né? Assim que funcionava. Agora, e aí a gente tem vários outros bancos, né? A Caixa Econômica, o Santander, blá, 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 blá. Né? E aí, como isso ficou depois da junção do Itaú com o Unibanco? O Unibanco, ele sai dessa posição e vai lá para frente do ranking. O Itaú sai dessa posição e se junta lá na frente do ranking. E os dois passam junto a ter próximos a 525 bilhões de reais em ativos. Ou seja, o valor de mercado do banco aumenta, o valor de capitais gerais do banco aumenta, o valor do caixa do banco ele aumenta. Então o Itaú e o Unibanco se juntam e ficam mais ricos, de forma bem simplificada assim pra gente. Se junta para fazer coisas aí com a vida da gente. Ó, não pode falar. Então, a junção do Itaú e o Unibanco fazem eles serem o maior grupo financeiro do Brasil do setor bancário. Né? E aí a gente vai ter a leitura desse gráfico. Né? Pela leitura desse gráfico, pode-se inferir as seguintes características do momento atual do capitalismo. Vamos lá, que características são essas? Livre concorrência e fragmentação do setor bancário? Concentração econômica e formação de oligopólios financeiros? Nacionalização da economia e associação dos capitais industrial e bancário? Desregulamentação do mercado financeiro e predomínio dos bancos globais? Então, para a gente, o gabarito principal vai ser questão da letra B. Principalmente pelo entendimento da concentração econômica. Quando esses grupos se juntam em uma grande empresa, em um grande bloco econômico privado, a gente está tendo um momento de concentração financeira. E como isso vai refletir no mercado? Esse grupo vai tomar os lugares mais altos, vai tomar as posições mais altas nos rankings de crescimento dessas empresas. Né? Então a gente forma esses blocos de grandes empresas juntas, né? E cria uma outra empresa maior que vai dominar o mercado, praticamente vai dominar o mercado. Né? Exemplo disso a gente tem a BRF, né? Que é uma grandíssima empresa do setor de alimentos, que é a junção da Perdigão e da Sadia. Duas empresas que já são líderes de mercado. Qual é a função dessa junção? É dominar a função dessa junção. É dominar completamente o mercado de alimentos brasileiro. E aí a gente vai ter vários grupos, vários grupos, como a Unilever, como a Johnson. São grupos que se unem e vão dominar sozinhos parcelas gigantescas do mercado mundial, tanto de produtos de limpeza, quanto produtos alimentícios, quanto serviços bancários. Essa é a intenção dessa junção dessas grandes empresas, é dominar o mercado. E a concentração concentração econômica vai ser quase que uma consequência desse processo, dessa formação de oligopólios financeiros. Beleza? É interessante só que a gente só dá uma espetada. É interessante que essa ideia da livre concorrência ela acaba fazendo pouquíssimo sentido. Porque se dois grandes empresas do mercado se unem e se tornam uma grande empresa, onde está a concorrência? Não existe. Né? Os caras ficam aí defendendo o livre concorrência, à torta e à direita, esse tipo de coisa acontece. Vamos lá. Outra questão. O ex-presidente do Banco Central americano disse ontem em 2008, ok? Disse ontem que um tsunami de crédito que ocorre uma vez por século tragou os mercados financeiros. Em audiência na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, frisou que as instituições não protegeram os investidores e aplicações estão bem como ele previa. Não protegeram os investidores e aplicações estão bem como ele previa. Globo 2008. 2008,
Já é uma dica monstra sobre o que essa questão é. Crise financeira que se intensificou no mundo a partir do mês de outubro de 2008 colocou em xeque as políticas neoliberais adotadas por muitos países a partir da década de 80. A principal crítica ao neoliberalismo, como causador dessa crise, está relacionada com diminuição das garantias trabalhistas, estímulo à competição entre empresas, reforço da livre circulação de mercadorias ou redução da regulamentação estatal da economia. Vamos lá. Falou de neoliberalismo, mano. Se a gente falou de neoliberalismo, não tem jeito. A principal relação que a gente vai ter sempre vai ser a questão da redução da regulamentação estatal da economia. Qual a principal característica do neoliberalismo? É retirada do governo, da economia. É o momento em que o governo, forçado por várias medidas econômicas, se retira da questão econômica da sociedade. E isso a gente está vendo agora com a crise do coronavírus também, que não é a solução. Quer ver um exemplo? O que tem acontecido na Itália. A Itália tem um setor hospitalar bastante privado, e aí no período do coronavírus, uma das soluções que encontram para a questão da saúde na Itália é reestatizar, é tornar de volta para o Estado os hospitais que uma vez foram privatizados. Então, essa redução da regulação estatal da economia é a principal crítica que existe dentro das críticas ao neoliberalismo. Tá? E essa falta de regulação da economia pelo Estado vai causar diversos problemas ao longo da história da humanidade. Isso aqui é problema certo. Não falou de neoliberalismo, já sabe que vai dar ruim. Show! Próxima questão. A gente tem dois gráficos. O primeiro gráfico está falando do orçamento militar da China em bilhões. E o segundo gráfico está falando dos maiores gastos militares no mundo em 2010. Vamos lá. Esse gráfico, por mais que ele esteja descendo, né, ele está apontando que de 2000 a 2012, os gastos em questões militares pelo governo chinês eles só subiram. Eles foram de 14 bilhões de dólares para 106 bilhões de dólares. Aumentou legal, né? Achei que foi um aumento maneiro, aumentou bastante. E agora, na lista dos maiores gastos militares do mundo em 2010, a gente tem aqui, ó, China em segundo lugar, com 119 bilhões de dólares gastos no total em 2010, com questões militares, ficando apenas atrás dos Estados Unidos, que gasta quase 6 vezes mais de 6 vezes do orçamento chinês com questões militares. Ou seja, o primeiro gráfico mostra pra gente, em resumo, o primeiro gráfico mostra pra gente que o gasto militar chinês ele subiu bastante, e o segundo gráfico mostra pra gente que a China, dentre esses países, é o segundo país que mais investe em questões militares. E aí a gente tem a questão. O gasto militar é um dos indicadores do poder dos países no cenário internacional em um dado momento histórico. Com base na análise dos dois gráficos, pode-se projetar a seguinte alteração na atual ordem geopolítica mundial: eliminação de conflitos atômicos, declínio da supremacia europeia, superação da unipolaridade bélica ou padronização de tecnologias de defesa. Vamos lá. Nosso gabarito, letra C. Superação da unipolaridade bélica. E aí vamos dar aqui uma levíssima volta ao passado. Pensa no seguinte. A gente já estudou isso em sala de aula. No momento de pós-segunda guerra, a gente vai ter a Guerra Fria, que é aquele momento de corrida pelo poder no mundo dividido entre dois grandes blocos. De um lado nós temos Estados Unidos e no bloco líder
do bloco ocidental, representando a ideologia capitalista. Do outro lado, a gente tem a União Soviética, do bloco oriental, representando a ideologia socialista. E aí, dica para a quarentena. Um filme que trata essa tensão entre essas duas superpotências desse período histórico, X-Men First Class, aquele X-Men de 2011, que mostra o comecinho da história dele, né? O filme é basicamente enredado pela questão da bipolaridade, né? E aí, nesse momento, a gente vai ter a questão bélica, a questão armamentista, muito focada em dois grandes pontos, né? Eles centralizam como lugares únicos a questão de gastos militares. Agora, quando a gente olha para esse gráfico, a gente tem até a Austrália entrando aqui como país que possa investir dinheiro. O Brasil também aparece aqui no ranking. Alemanha, Arábia Saudita, Reino Unido, a China, Estados Unidos. Ou seja, hoje os gastos militares, hoje a busca por melhores armamentos, ela não está travada num só país. Ela está dividida entre vários outros países. Então, a questão que vai melhor representar isso aqui para a gente é a questão da superação da unipolaridade bélica. Alguém poderia confundir com a letra D, né? Letra D, padronização de tecnologias de defesa. Mas vamos lá. Padronização significa que a gente tem uma única forma, ou quase próximo de se ter uma única forma de tecnologia de defesa em todos esses países. Se a gente for parar para pensar na questão de alguns desses países aqui, e, por exemplo, pensar na questão atômica, na questão nuclear, nem todos desses países dominam a questão nuclear. Então a gente não pode falar sobre uma padronização de tecnologias, porque cada um, por mais que tenha aquelas armas que todos eles têm em comum, cada um deles vai ter um pequeno diferencial na sua preparação, né, nos seus segredinhos de guerra, né? Então não podemos falar de padronização por causa dessa questão. Show? E aí vamos lá. Pulei aqui a outra questão porque ela fala basicamente do mesmo assunto. Aqui a gente tem essa imagenzinha que vai fazer referência à nossa próxima questão. Um prédiozinho chutando a casinha. E a casinha, ó. A casinha está tristonha. Que peninha. Casinha tendo que ir embora da área onde eles estão por causa do prédio, né? Que é mau e tal. E aí a gente tem essa imagem. E logo tem o texto da questão. A zona portuária do estado do Rio vem recebendo muitos investimentos públicos e privados com o objetivo de promover sua renovação física e funcional. Considerando a charge, a nova dinâmica espacial pode ter a seguinte consequência sobre o processo de urbanização nessa região da metrópole carioca. É mudança no perfil social? Degradação do setor comercial? Aumento da atividade industrial? Ou redução da acessibilidade viária? Vamos lá. A gente está falando sobre questão de renovação física, né? Aquela imagenzinha mostra pra gente a mudança principal mudança no espaço físico. Saem as casas e entram os prédios. Num processo que a gente chama de verticalização. E aí vamos lá. Sempre que a gente tem esse processo de mudança da forma, né, do espaço urbano de uma cidade, por consequência, a gente vai ter uma mudança também no conteúdo social dessa localidade. Então, com a chegada de novas dinâmicas, de novas tecnologias, de novos empreendimentos, o que está acontecendo na zona portuária do Rio de Janeiro é a mudança no perfil social. As pessoas que moram na região portuária do estado do Rio de Janeiro, ali onde a gente tem
Porto Maravilha, Praça Mauá, aquele lugar que você foi tirar foto com a asinha nas costas, andar de patinete ou de bicicleta daquele banco. Né? Essa área ela foi completamente transformada. Mas ela foi transformada para os moradores? Não. Ela foi transformada para o processo dos mega eventos. Ela foi transformada em uma área turística. E nessa dela se transformar em uma área turística, todos os custos de vida daquela região são alterados. E aí nessa dos custos de vida serem alterados, as pessoas que não conseguem acompanhar esse custo de vida, elas vão aos poucos deixando esses lugares. Por exemplo, que é um exemplo, quando um lugar passa por esse processo que a gente chama de reforma urbana, ele melhora a sua condição de prestação de serviços, como luz, água, esgoto, gás, internet, e ele melhora o seu espaço da forma arquitetônica, né? As ruas ficam mais bonitas, melhores pavimentadas. E dessa melhoria, as lojas daquele local passam também a mudar. A gente para de ter aqueles botecos cheios de cachaceiro e passa a ter cafés, hubs, né, estúdios, espaços criativos, tudo de uma coisa bem moderninha, assim como a gente vê em outras cidades do mundo. Então, e aí com essa mudança toda, uma das coisas que mais vai ser alterada é o custo da vida desse lugar. O cara usava um botijão de gás, agora ele não pode, tem que pagar o gás encanado. O cara tinha gato, agora tem que pagar a luz. O cara não pagava água, agora tem que pagar água também. E o preço dos aluguéis desses lugares, normalmente eles disparam. Então, o que vai acontecer com as pessoas mais pobres que não podem arcar com esses novos custos? Elas vão sair dessas regiões e irem para regiões mais baratas e mais afastadas desses lugares que passam por esse processo de renovação do seu espaço, né? E por consequência dessa renovação, expulsão das populações mais pobres. Esse processo a gente chama de gentrificação. Se você estiver curioso para entender um pouquinho mais desse processo, um pequeno documentário no YouTube para você assistir, A Caminho da Copa. Maravilhoso, e explica como foi o processo de mudança de perfil social dessa região do Rio de Janeiro. Beleza? Vamos lá. Próxima. Aqui a gente tem uma questão bastante interessante e que fala sobre muitas coisas, tem muitas informações a serem tratadas aqui. A análise das áreas de influência das metrópoles permite identificar características atuais da rede urbana nacional, como é o caso da descontinuidade espacial, da polarização exercida por um centro urbano e a superposição espacial de áreas de influência das cidades. Um exemplo pode ser observado no mapa ao lado, no caso das áreas polarizadas por Curitiba e Porto Alegre. E aqui a gente tem esse mapa. Nas áreas que a gente tem mais escuras, nós temos uma polarização por Porto Alegre. Nas áreas que a gente tem essas manchas aqui, que elas não são presentes no mapa, esses recortes aqui maiores, são as áreas que são polarizadas por Curitiba. Né? Então, dá para a gente ver que a área de influência de Porto Alegre e de Curitiba, ela se estende por todo o território brasileiro. A gente tem área aqui, por exemplo, no meio do estado do Pará. Então, a influência tanto de Porto Alegre quanto Curitiba não fica restrita somente à região sul. E aí vem a questão perguntando para a gente. A descontinuidade espacial das áreas de influência dessas duas metrópoles meridionais tem como principal explicação a existência de... Então, a questão está perguntando para a gente por que essas cidades têm zonas de influência por todo o país. Show, Corona? E aí, quais são as explicações? É por causa do fluxo de imigrantes da região sul para outras regiões? É por causa das filiais das indústrias gaúchas e paranaenses dispersas pelo país? É por causa das redes de transporte rodoviário? Ou é por causa das matrizes de bancos curitibanos e porto-alegrenses e agências em outros estados? Qual é a causa dessa influência em outras áreas do território nacional?
Nosso gabarito é letra A. Fluxo de imigrantes da região sul para outras regiões. Essa questão é interessante porque ela é um pouquinho complexa. Vamos lá. Principalmente durante os anos 70, né? Durante os anos 70, a gente vai ter um fluxo de migração saindo da região sul do país e indo aqui para o centro-oeste, né? Caraca, tô ficando doido. Fluxo de migração saindo da região sul indo para o centro-oeste. Tanto do Paraná quanto do Rio Grande do Sul. E aí, por que esses caras saem da região sul do país e vão para o centro-oeste? Motivo muito simples. A maioria deles trabalhava com questões agrícolas, né? Trabalhavam com agropecuária. E você sabe que para questões agrícolas você precisa de quê? De quê? Fazenda. E aí, nessa de fazendas, aqui é um exemplo chulo, né? Exemplo bem bom. O preço das fazendas que a gente tinha na região sul do país era muito alto. O preço das fazendas que a gente tinha na região centro-oeste do Brasil era muito baixo. Então, o que era muito comum acontecer? Os caras vendiam a fazenda deles na região sul do país, se mudavam para o centro-oeste, e aí, com o mesmo valor que eles conseguiam comprar, eles conseguiam vender essa fazenda na região sul, eles conseguiam comprar 3 propriedades na região centro-oeste, ou seja, pelo mesmo valor que eles têm uma fazenda no sul, eles conseguem comprar uma muito maior no centro-oeste. Isso explica também a questão da gente ter grandíssimas propriedades na região centro-oeste. Aí alguém vai falar, professor, beleza, deu para entender o centro-oeste, né? Mas e esses porto-alegrenses chegando aqui em cima? Como é que a gente faz para entender isso? Pensa no seguinte, o momento agrícola brasileiro ele está baseado fortemente num negócio chamado exploração da fronteira agrícola. O que é a fronteira agrícola? É o local máximo onde as produções agrícolas, agropecuárias chegaram no Brasil. A partir desse lugar, a gente já não tem mais produções agrícolas. E aí, qual é a intenção? É avançar nessa fronteira agrícola, é explorar novos lugares e ampliar as áreas de produção. A fronteira agrícola brasileira, hoje ela está mais ou menos aqui, né? Que é a região de avanço para a Amazônia. A gente sabe que a Amazônia está passando por um processo de uso econômico na questão da agropecuária, né? Então, esses mesmos caras que produziam aqui no Centro-Oeste durante os anos 80, né, 70 e 80, eles, junto com o avanço da fronteira agrícola brasileira, eles vão avançar para outras áreas. E aí eles vêm parar aqui em Belém do Pará, eles vêm parar aqui no extremo norte do Brasil. Então, essas duas ideias estão relacionadas com o fluxo de migrantes. O avanço da fronteira agrícola e o fluxo migratório dos anos 70 do sul para o centro-oeste. Todos os dois relacionados ao fluxo de migrantes da região sul para outras regiões. Uau! Essa questão é muito boa. Eu acho que eu já comentei em sala de aula, mas essa questão é muito maneira. Urbano-rural foi destaque na coluna Radar, na revista Veja. Ela apresenta o caso extremo de União da Serra, Rio Grande do Sul, município de 1.900 habitantes, dos quais 286 são considerados urbanos. A reportagem da revista apontou as seguintes evidências. A totalidade dos moradores sobrevive de rendimentos associados à agropecuária, a população de galinhas e de bois é apenas 200 vezes, vou até marcar isso, cara, vou gastar canetinha digital hoje, é 200 vezes maior que a de pessoas, nenhuma residência é atendida por rede de esgoto e não existem agências bancárias, mas é considerado urbano. Estranho, né? E aí é interessante, a situação descrita no texto ocorre porque, no Brasil,
a classificação oficial de aglomeração urbana se dá exclusivamente a partir do sentido do seguinte critério: A. Hierárquico-funcional, econômico-financeiro, político-administrativo ou demográfico-quantitativo. Aqui no Brasil, a gente acaba levando em consideração um critério político-administrativo para dizer o que é rural e o que é urbano. Isso gera esse tipo de doideira, porque isso é doideira. Falar que uma cidade de 1.900 habitantes é urbana. Tem mais gente morando aqui na Rua do Curso do que nessa cidade lá no Rio Grande do Sul. E aí eu vou explicar alguns critérios. Hierárquico-funcional está relacionado às questões de ordem das cidades, grandes cidades, médias cidades, pequenas cidades, estados, municípios, vilas, bairros. Isso é hierarquia nesse caso. Funcional é sobre a função da cidade. Essa é uma cidade de produção extrativista, é uma cidade de produção do setor terciário, é uma cidade dormitório. Qual a função dessa cidade? Critério econômico-financeiro é de acúmulo financeiro, não tem nem muita coisa para explicar. Demográfico-quantitativo está relacionado ao critério de dizer o que é urbano, o que é rural, segundo a quantidade de pessoas que moram naquele lugar. O Brasil escolheu um modelo político-administrativo, ou seja, locais que têm uma organização política própria podem ser, e que essa organização política própria se direciona para ser entendida como urbana, eles são considerados urbanos. Isso dá muito problema. Por quê? Porque essa escolha por dizer que esse local é urbano, ela não é uma escolha porque eu não gosto de ser caipira. Não, essa escolha é feita porque através do critério de ser uma localidade urbana, essa cidade passa a receber tratamento diferente do governo federal. Passa a receber mais investimentos, passa a receber direcionamentos financeiros para causas urbanas, ou seja, na repartição do montante de dinheiro que a União tem, um lugar a ser considerado urbano vai trazer mais dinheiro. Então isso acaba sendo até como uma malandragem, ou não pode falar isso, um recurso de malandragem de algumas administrações municipais. É declarar que é urbano, e aí a partir disso vão receber mais dinheiro por esse critério. Por isso, político-administrativo é o critério que o Brasil adota para falar o que é urbano e o que é rural. E a gente tem essa imagem aqui, bem interessante. Na imagem visualiza-se a região da Baixada Santista com diversas cidades que compõem esse espaço do litoral paulista. E aí eu vou só marcar aqui para vocês, olha. Aqui a gente tem a região de São Vicente, aqui a gente tem a região de Santos, aqui a gente tem uma pequena divisão por causa de uma área de serra que a gente tem ali, aqui a gente tem outra mancha que é Cubatão, aqui a gente tem uma outra mancha que é Praia Grande, aqui a gente tem uma outra mancha que é o lado leste de Santos e o Guarujá. Então, todas essas áreas de manchas rosas, elas são áreas de ocupação urbana. As manchas verdes são áreas que não são ocupadas. E as áreas que você deve estar enxergando numa cor mais escura, na verdade é azul, é o mar, é o Oceano Atlântico. E aí, beleza, olha para essa imagem, mas olha com atenção. Show! E aí, vamos lá. A análise da imagem permite reconhecer a ocorrência do seguinte processo socioespacial comum em cidades de áreas metropolitanas. Que processo pode ser esse? Favelização? Conurbação? Gentrificação ou verticalização? Nosso processo é um processo de só trocar a cor da canetinha. Letra B, conurbação. Por que conurbação?
Vamos lá explicar o que são os outros processos para você entender. Favelização é simples de entender. É aquele tipo de que são construídas de forma precária, em locais às vezes inadequados, mas que são reflexo de um processo de especulação que não inclui as classes mais pobres, que não inclui as classes populares. Então a favelização é esse processo de ocupação dessas áreas graças à exclusão das classes populares por parte do movimento do mercado imobiliário brasileiro. Gentrificação é aquele processo que a gente explicou lá na questão do prédiozinho, de mudança no perfil social de uma região através da transformação, da reforma, da reestruturação desses espaços que a gente tem nas grandes cidades do mundo. Exemplos de lugares gentrificados. Porto Maravilha é o exemplo mais próximo que a gente tem. Mas se você tiver a sorte, igual eu de todo ano ir para Nova York, mentira, né? Só fui 10 vezes. Tem Williamsburg, Soho, Mid-Pedal Street, são bairros fora do país que passaram por esse mesmo processo, que eram bairros meio que abandonados, né? Meio deixados de lado, bairros pobres, com estigma de violência, mas por causa do interesse do mercado imobiliário, eles se tornam bairros hipster. Eles ficam hypados e aí passam por toda uma reforma urbana e as populações locais que viviam durante a pobreza, elas não vão ser mais encontradas nesses lugares. Vão ser empurradas pela força do capital, pela força econômica, a irem morar em outros lugares. Então, a gentrificação é isso. Verticalização é o processo mais comum que a gente tem. É o crescimento das cidades em formato vertical. Aqui no Rio de Janeiro, a partir dos anos 60, a gente tem uma completa transformação do processo de ocupação urbana. Ficam para trás as casas, os sobrados, e cada vez mais vão despontar na paisagem do Rio de Janeiro arranha-céus, prédios altos pra caramba, tanto para a questão de ocupação financeira, econômica, administrativa, quanto para a questão residencial. Então a verticalização vai ser isso, vai ser essa mudança na forma de ocupação da cidade. A gente deixa de ter uma ocupação baseada em casas e passa a ter uma ocupação baseada em prédios, beleza? A conurbação, que é a nossa opção correta, é o processo onde duas ou mais cidades crescem tanto que a gente não consegue saber onde começa uma e onde termina a outra. Exemplos maneiros aqui para a gente. Nova Iguaçu com Belfor Roxo. Ali no bairro de Miguel Couto, tem umas áreas que a gente não sabe direito onde começa Nova Iguaçu, onde começa Miguel Couto. Ali no Forte, no Xangri-Lá, nesses lugares ali a gente sabe que tem uma divisa que não é muito clara dos limites entre os municípios. Questão também de Queimados e Nova Iguaçu. Ali em Auschwitz, a gente tem algumas ruas que um CEP de um lado da rua vai ser Nova Iguaçu, o outro já vai ser Queimados. Então, o limite também não é muito claro. Aqui, mais pro outro lado aqui de Nova Iguaçu com Mesquita, nós vamos ter bairros como Juscelino e Jacutinga, que tem ruas que, em alguns cadastros de algumas empresas que entregam cartas em casa, vão estar registradas como Nova Iguaçu, outros vão estar registrados como Mesquita. E aí a gente acaba tendo uma indefinição de localidade, e isso vai afetar em vários aspectos, como, por exemplo, no serviço, né? na oferta de serviços ao cidadão. Por exemplo, um caso que é muito comum de acontecer é o SAMU, por exemplo. Tem alguns lugares que passam por conurbação que, se você fizer uma chamada do SAMU desse local, o SAMU não sabe em qual central de atendimento ele vai te posicionar. Aqui na divisa de Nova Iguaçu com Belfor Roxo, onde a gente tem conurbação, é exatamente isso que acontece. Se você ligar de lá para o SAMU não vai saber te encaminhar se é Belfor Roxo ou se é Nova Iguaçu. Então isso vai causar vários problemas, tanto nessa questão quanto nas questões administrativas municipais, né? E alguns governos até usam isso como justificativas para fazerem todo tipo de manobra política, o que é muito errado.
E aí a gente vai ter, próxima questão, a publicação da revista O Imigrante fazia parte das ações do governo de São Paulo que tinham como objetivo estimular, no final do século XIX e início do século XX, a ida de imigrantes para o Estado. E aí, só para você ver aqui o desenhozinho, aqui em cima a gente tem a Europa, e aqui a gente tem o Brasil, como está dando para destacar, e aqui a gente tem várias linhazinhas saindo da Europa e vindo, não para o Brasil como um todo, mas especificamente para o estado de São Paulo. Essa revista vai fazer propaganda da imigração para o país. E aí, beleza. Essa diretriz paulista era parte integrante da política nacional da época que visava a garantia da oferta de mão de obra para cafeicultura, ampliação dos núcleos urbanos no interior, continuidade do processo de reforma agrária ou expansão dos limites territoriais da federação. Vamos lá. Essa aqui é uma questão que causa confusão, principalmente por causa da presença dessas questões aqui, ó, da letra B e da letra E. Essas duas aqui são as únicas que você pode confundir. A questão do processo de reforma agrária, ela vai estar mais ligada aos anos 70, tá bom? E a gente está falando do início do século, então não faz sentido relacionar isso aí. As únicas que você pode confundir, porque na verdade a resposta certa é a letra A. Essa diretriz estava ligada diretamente à questão da oferta de mão de obra para cafeicultura. Pô, século XIX e século XX, um dos grandes produtos econômicos brasileiros vai ser o café. O café vai tomar uma importância na economia absurda durante esse período, né? Inclusive direcionando todo tipo de política social e econômica no país. Então, essa ideia de trazer estrangeiros, ela estava diretamente relacionada à questão de gerar mão de obra para o plantio de café. Você está de quarentena, sei que estudando, mas está um pouco mais tranquilo. Quer ver uma dica? Procura no YouTube, Terra Nostra, uma novela que foi passada pela Rede Globo, não vou me lembrar o ano, mas que falava exatamente sobre isso, sobre a vinda de imigrantes, principalmente italianos, para o interior de São Paulo para trabalhar nas lavouras de café. Por que eu disse que essas duas outras opções elas podem confundir? Porque tanto letra B quanto letra D, elas apresentam uma consequência dessa chegada de imigrantes. Se a gente amplia a mão de obra para a cafeicultura, por consequência, as cidades, né, os núcleos urbanos do interior, eles vão ser ampliados também. Se a gente amplia os núcleos urbanos no interior, a expansão dos limites territoriais também vai ser alterada. Então, quanto mais a gente tem produção, quanto mais a gente tem pessoas chegando para a produção de café no interior brasileiro, maior vai ser a ampliação desses núcleos urbanos, dessas cidades do interior, e maior também vai ser a expansão dos limites do território do país, né? Mas essas duas opções elas são consequência dessa chegada de pessoas para trabalhar na cafeicultura. Por isso, nesse caso, a nossa opção correta vai ser a letra A. Show? Aqui a gente tem um gráfico que mostra remessa de dinheiro em milhões de dólares. E aqui a primeira área da remessa a gente tem de brasileiros morando no Brasil, morando no exterior e mandando dinheiro para o Brasil, e aí eu vou chamar de dinheiro que vem. E aqui do outro lado a gente tem de estrangeiros morando no Brasil, enviando dinheiro para o exterior, que eu vou chamar de vai. E aí se a gente vê, de 2001 a 2005, ou melhor, 2001 a 2006, a gente tem o volume de dinheiro que vem de fora para dentro do Brasil crescendo. Uma pequena queda em 2007, de novo, uma recuperação em 2008, e a partir de 2008, dinheiro que vem ladeira abaixo, né?
Agora, o dinheiro que sai do Brasil para outros países, ele vem de 2001, né? Apenas crescendo até 2010. Né? Então, a condição que a gente chega, a conclusão que a gente chega nessas duas análises de gráfico é que a partir de 2008 diminui o volume de entrada de dinheiro no Brasil se a gente for analisar o mesmo período no gráfico do dinheiro que sai do Brasil, não tem nenhuma alteração a partir de 2008, beleza? E aí, tranquilo. Essa mudança de conjuntura brasileira no período indicado nos gráficos tem como causa principal redução do custo de vida, estagnação das operações cambiais, estabilidade do mercado de capitais ou dinamização das atividades econômicas. Nesse caso aqui, a gente vai ter a dinamização das atividades econômicas, que vai causar essa maior saída de dinheiro do país para outras áreas. É interessante a gente pensar aqui que o ano crucial é 2008. Por que a quantidade de dinheiro que vem para o Brasil começa a cair em 2008? Motivo óbvio. Crise. Então, se o exterior está passando por dificuldades, é a tendência que o dinheiro que vem de fora para dentro do país ele diminua. Só que aí o que aconteceu aqui no Brasil, como a gente já discutiu em várias aulas, durante a crise de 2008, o Brasil ele adotou políticas que os economistas chamam de medidas anticíclicas. Né? O que são isso? Essas medidas. O que são essas medidas? Elas são uma série de pacotes econômicos que vão colocar dinheiro na economia e que vão evitar com que a crise ela ganhe uma proporção maior. E aí, quando a gente fala sobre dinamização das atividades econômicas, a gente vai ter aqui no Brasil a questão econômica sendo profundamente alterada a partir de 2008. Né? Na verdade, a partir de 2005 a gente já começa a ver o Brasil despontando como uma possível nova potência. Né? Mas durante a crise, pelo menos no primeiro ponto da crise, o Brasil ele segura a onda, gera empregos, faz acontecer a sua economia e a gente só vai ver essa consequência lá para 2013. Mas durante esse período, a gente consegue segurar a onda e o Brasil ele não sente, pelo menos no primeiro momento, os impactos da crise. Por isso, o que vai causar essas mudanças nos gráficos, né? Essa mudança de conjuntura, vai ser a dinamização das atividades econômicas no Brasil. E aí, beleza. Aqui a gente tem a questão da região metropolitana do Rio. Percentual de pessoas que trabalham ou estudam em outros municípios no ano de 2005. E aí a gente vai ter aqui Nilópolis. Né? Alô, se alguém tiver em Nilópolis aí, ó. Nilópolis sendo o local de onde mais saem pessoas para trabalhar em outros municípios. Né? Nova Iguaçu aparece aqui também no nosso ranking. Né? Belfor Roxo. Alô, pessoal de Belfor Roxo, aí um forte abraço. Né? Vai ser logo o segundo lugar e Nova Iguaçu também aparece. No Rio de Janeiro a gente vai ter o menor percentual. O Rio de Janeiro não está, faz a capital. E a gente tem um pequeno texto explicativo. Né? A dinâmica interna de uma região metropolitana é extremamente complexa, dada a variedade das interações que se estabelecem entre os aglomerados que a compõem. Tá? E aí olhou para esse gráfico, viu essa quantidade de pessoas que saem desses lugares para ir trabalhar em outros municípios. E aí tá bom. Na tabela acima, evidencia-se o tipo de interação denominado de repulsão urbana, migração de retorno, movimento pendular ou fluxo de transumância. E aí? Movimento pendular. O que é o movimento pendular?
Movimento pendular, pêndulo do relógio. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Essas pessoas que moram nesses locais, elas fazem exatamente isso. Elas saem das suas casas durante o dia, vão para outro município e voltam para casa no período da tarde ou da noite. Né? E no outro dia retornam a esse mesmo fluxo de atividade. Então, o que acontece? Esses municípios citados aqui, principalmente esses 3 primeiros que fazem parte da Baixada Fluminense, a gente vai ter um fluxo interessante de pessoas que saem desses lugares e vão trabalhar em outros municípios, a ponto dessas cidades da Baixada serem chamadas popularmente de cidades dormitório. Por que cidade dormitório? Porque as pessoas só voltam em casa para dormir. Então, se bem que esse termo aqui, cidade dormitório, ele não é legal, ele não é completamente preciso. Por que ele não é completamente preciso? Porque essas cidades aqui, elas possuem dinâmicas próprias. E esse termo cidade dormitório, ela diz que ele deixa subentendido que essas cidades, a única função delas é receber pessoas para dormirem e que não existe nenhuma outra função para essas pessoas nessas cidades, o que não é verdade. Nova Iguaçu, por exemplo, hoje, junto com o Duque de Caxias também, elas despontam como cidades em que são geradas outras formas econômicas, é gerado empregos, tem um forte apelo cultural, se despontam como novos polos de educação para o município, para o estado do Rio de Janeiro. Então, essa questão das pessoas saírem para outros municípios, nesse movimento pendular, nesse reconhecimento de uma cidade dormitório, eles estão aos poucos caindo por terra. E é interessante esse gráfico porque ele fala para a gente sobre outros municípios e não o município do Rio. Por que outros municípios? Porque tem gente que sai de Nilópolis para vir para Nova Iguaçu, porque tem gente que sai de Belfort Roxo para vir para Nova Iguaçu, porque tem gente de Nova Iguaçu que sai para trabalhar em Caxias, e por aí vai. Tem gente de Nova Iguaçu que sai para estudar em Seropédica. Então, o fluxo interno dentro desses municípios, ele também acaba sendo uma verdade, e não apenas em relação ao município do Rio de Janeiro. Nós vamos ter pendularismo em diversas áreas da nossa região metropolitana. Beleza? Então, gente, por hoje mais ou menos isso, tá bom? Espero ver vocês em breve. Forte abraço e até a próxima. Valeu!